Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar aqui pra vocês a pintura da rosa amarela. A rosa lilás eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês a rosa amarela. Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no nosso cantinho, eu deixo o convite para você se inscrever e ativar o sininho de notificação, que é para você ser notificado de vídeos novos toda semana. Para iniciar a minha rosa, eu vou trabalhar com o amarelo cádmio e com o amarelo canário. Então, inicio sempre aqui, ó, abaixo do copinho. Dou uma pincelada aqui, ó, em volta do copinho. Daqui, eu vou levando para as pétalas. Essa aqui está por baixo de todas. Vou seguir risco. Já vou trabalhando com a cor mais escura. Vou colocar de um lado e do outro da pétala. Vou terminar de preencher com amarelo canário. Então, no Oxford, gente, quando eu vou fazer alguma pintura em jogo de cozinha, eu trabalho dessa forma, porque você que faz jogo de cozinha sabe que a gente vai fazer uma pintura várias vezes. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, porque não precisa de você retocar. Continuando aqui, ó, vou puxar pra cá. Aqui eu puxei fazendo a sombra da pétala. Na lateral de fora, a gente vai trabalhar com amarelo canário. Então, a pintura da rosa, gente, no Oxford eu faço dessa forma, porque eu vou fazendo sombra e luz ao mesmo tempo. Continuando aqui, ó, abaixo dessa pétala, amarelo canário. Esfumaça bem, para que a tinta, ela penetre na trama do tecido. Se você observar, eu esfumaço bastante para que a tinta ela penetre no tecido e ela misture com a outra tinta. Aqui também, ó, embaixo dessa pétala. Eu vou fazer sombra, gente, em toda a rosa dessa forma. Sempre na lateral, já venho trabalhando com amarelo canário. Quando você for fazer o seu risco, gente, você faz com o lápis 6B ou carbono, mas você faz de leve, tá, gente? Aqui eu fiz pra ficar bem forte, pra me mostrar pra vocês aqui o jeito da pintura da rosa. Ó, gente, aqui eu já vou entrar com a profundidade pra cá, ó, pra dentro. Vou colocar em volta do copinho. Aqui, ó, já vou puxando pra essa pétala aqui, ó. Aqui, na boquinha da rosa, amarelo canário e esfumaço. Misturo aqui essas cores. Amarelo canário aqui, na pontinha da pétala. Então, você vai preencher essas duas aqui do mesmo jeito. Aqui você vai observar que tem sombra e tem luz. Então, eu vou fazer aqui um copinho,
Vou preencher logo essas duas viradinhas aqui de amarelo canário. Amarelo cádmio aqui abaixo dessas voltinhas. E termino de preencher com amarelo canário. Observa bem que eu coloco a tinta, mas eu não deixo ela parada, eu volto esfumaçando bem. O Oxford, gente, você tem que esfumaçar, o segredo é esfumaçar, que você vai conseguir dar um resultado bem bacana aí. Então, agora eu vou fazer aqui o miolo, amarelo cádmio. Vou puxando aqui pra cima, meio que arredondado. Amarelo canário. Esse outro lado também. Olha aí, gente, eu coloco a tinta assim, ó. E depois eu volto mesclando, para que elas misturem uma na outra. Dou uma pincelada de amarelo canário. Aqui, ó, bem nessa pontinha, eu vou trabalhar com amarelo cádmio. Aqui eu já preenchi toda a minha rosa. Agora eu vou dar profundidade e vou fazer o corte das pétalas. Vou dar profundidade aqui com a cor telha. Se você não tiver a cor telha, pode trabalhar com o caramelo. Venho aqui no miolo. Tinta só de um lado do pincel, vira a tinta pra fora e aqui eu vou dar mais uma profundidade aqui, ó, bem nesse pedacinho. Vou dar profundidade nessa rosa, não em todas as pétalas, somente aqui. Ó, coloco a profundidade aqui, na bandinha de lua, e agora a gente vai puxar pra as pétalas, ó. Só apenas a sujeirinha do pincel, não precisa você colocar tinta, não. Colocou a tinta aqui, ó, fez essa voltinha, agora você vai trabalhar apenas com a sujeirinha do pincel. Com a esquinha da cor telha aqui, ó. Posso colocar uma esquinha só uma esquinha da cor telha. A cor cerâmica, só no cantinho do pincel, vira a tinta para baixo e vou fazer aqui o miolo, deixar aqui uma profundidade bem maior. Tinta só no cantinho do pincel também, eu jogo aqui embaixo. Os pontos onde eu vou querer bem mais sombra é aqui, ó, abaixo do copinho e o miolo. Posso dar umas pinceladas, ó, com a sujeirinha que está no pincel, aqui nas pétalas. Pronto, gente. Feito a nossa rosa, eu vou fazer agora o corte das pétalas com a cor amarelo bebê. Se você não tiver o amarelo bebê, você pode pegar o amarelo canário e o branco e você faz uma misturinha para você fazer o corte das pétalas. Aqui eu vou fazer com amarelo bebê. Tinta, ela não pode ser grossa, tá? Você vai diluir sua tinta se ela estiver grossa. Vou iniciar por
essas pétalas aqui de dentro, tinta só de um lado do pincel. E vou fazer essas vírgulazinhas aqui dentro. Lembrando que a sua tinta, ela não pode estar grossa para você fazer o corte das pétalas. Se ela estiver grossa, você vai diluir com soro fisiológico ou água mineral. Pode ser água filtrada também. Agora, aqui a gente vai trabalhar fazendo o corte das pétalas. Tinta só de um lado do pincel, vira a tinta pra fora. O pincel que eu estou trabalhando aqui de cerdas macia. Se você não tiver esse pincel de cerdas macia, você pode trabalhar com o pincel de cabo amarelo também. Sempre eu falo, gente, que é bom você trabalhar com aquele pincel que você consegue dominar ele. Então, não tem essa de você pintar com o mesmo pincel. Você conseguindo dominar o pincel, você pode fazer com qualquer pincel. Tinta sempre só de um lado do pincel, vira a tinta pra fora. E a gente vai fazendo aqui o corte das pétalas. Essa última pétala aqui, ó, você vai colocar na bordinha e vai esfumaçar puxando aqui pra dentro. Pronto, agora a gente vai fazer aqui o copinho. Vou dar uma pincelada aqui no meio. E vou esfumaçar, ó. E essa viradinha aqui, ó, é só você seguir risco. Tinta só de um lado do pincel. Vou seguindo o risco. E depois, ó, dou só umas pinceladinhas aqui pra preencher. A rosa quase pronta. Vou pegar o pincel zerinho e o sépia e vou soltar os meus óticos aqui dentro. Depois, branco. Pronto, nossa aula prontinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí o seu joinha. Se você ainda não faz parte do nosso cantinho, deixe o convite para você se inscrever e ativar o sininho de notificação. Então, fiquem com Deus. Beijo para todos e tchau, tchau.